capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 31 a seguir, versículos muito conhecidos, de 31 a 36. Aqui está a nossa leitura. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, tu sabes de tudo, conhece todas as coisas, o que deveria ser, o que não foi. E nós nos descansamos no Deus que tudo sabe antes. E nós louvamos o teu nome. Fala conosco nessa noite, sejam as tuas palavras. Nos ajude para que não atrapalhe o Senhor falar conosco. Fale, tão somente fale, pois quando o Senhor fala, também milagres acontecem. Em nome de Jesus, oramos. Quem ora comigo, diga amém, tome assento. Glória a Deus. Então, hoje, a quarta quinta-feira da campanha de cura e libertação. E o Senhor nos dando palavras, quero ministrar nesta noite sobre o tema Jesus Cristo, o Libertador. Repitam o tema, por favor. Jesus Cristo, o Libertador. Meus irmãos, nós somos pessoas dotadas de inteligência, nós somos os únicos animais racionais, seres volitivos, têm vontade própria, seres pensantes, capacidade de refletir, de raciocinar, de criar. Em nós tem atributos comunicáveis de Deus, né? Deus comunica conosco a santidade dEle, a ciência dEle, tanta coisa boa de Deus. Só que, ao invés, prestem atenção por gentileza, ao invés de nós pegarmos tudo isso e fazer tanta coisa boa, a gente faz muita coisa má. Para você ver, Eva e Adão, lá no jardim, no lugar mais perfeito que alguém possa imaginar, para que os homens estejam. Deus fez o jardim para que os homens se sintam maravilhados, muito bem e abençoados. E é o lugar de comunhão com Deus. Deus passeava com eles na virada do dia. Meu Deus, era um paraíso. De fato, era o Éden. E aí, o casal que estava dentro do jardim era o casal mais perfeito que existiria na terra, porque eles eram as matrizes reprodutoras. Era a partir deles que Deus encheria a terra. Eles eram perfeitos em tudo. Perfeitos em tudo. Inteligência, sabedoria. O Adão deu nome a todos os animais, pelas suas características. Eles eram perfeitos em tudo, um pleno saber. Não havia nada de errado e de ruim.
E eles, mesmo assim, quando a serpente acessa o jardim, e acessa os ouvidos de um deles, que foi a Eva, ela consegue implantar o certamente dela, no lugar do certamente de Deus. Deus diz lá em Gênesis 2:17, se eu não me engano, que eles não podiam tocar no fruto. Se tocasse no fruto daquela árvore, certamente morreria. Aí a serpente aparece no capítulo 3, e versículo 4, dizendo: Deus falou mesmo que eles iam morrer? Certamente não morrerás. E esse ser humano, volitivo, pensante, inteligente, sábio, acredita na serpente e desacredita em Deus. Então, desde o jardim, a gente só vem, como diz um camarada da minha época, só dando mancada. Em nome da nossa sabedoria, em nome da nossa inteligência, vivemos, não aceitando que muitos se atrevam a nos dirigir, até o próprio Deus, mas tomamos decisões e vamos nos afundando. Dentro disso, eu sei que nós precisamos de um libertador. Um libertador que de fato arranque de nós o que não presta. Porque se ele vier para nós com a proposta dele e dominar as nossas vidas, tudo se resolve. Está entendendo ou não? O problema é que a gente não deixa ele fazer isso. Ó Senhor, tu podes aqui, podes aqui, podes aqui. Aqui não, aqui eu sei. Ó Senhor, eu sei com quem que eu devo casar. Uma das piores coisas hoje são casamentos que não são dirigidos por Deus. É um inferno. E aí nós, em nome de que eu quero, eu sei, passa na frente de Deus. Quantos de nós, seres humanos, cristãos, estamos na terceira, quarta faculdade porque não acerta? E aí alguém vai dar palpite? A geração de hoje, os pais quando vão dar palpite para namoro, ela revolta. Eu é que sei o que... Oh, ignorante. Sua mãe e seu pai erraram na vida, eles têm sabedoria. Aí o ignorante, o arrogante da geração de hoje diz: o senhor errou, uai. A senhora também errou, só quer me dar conselho agora? Ô estúpido. É quem erra que sabe o quanto errou. É quem erra que sabe o caminho errado. É quem erra que sabe a consequência. Aí a geração que se diz inteligente não ouve essas pessoas. Quiseram ouvir Deus, porque essas pessoas nem falam coisas como Deus fala. Porque os nossos pais não mandam a gente negar a si mesmo, manda? Manda? Não. Mas Deus manda. E por que os nossos pais não mandam? Porque também tem os defeitos que nós temos. E por que Deus manda? Porque Ele nos conhece. Se Deus falou que para servir Ele, para seguir Ele, tem que negar a si mesmo, é porque Ele sabe o tanto que a gente atrapalha. Só que parece que a gente não tem noção. É por isso que precisa de libertação. Parece que a gente não tem noção desse negócio de negar a si mesmo. Eu entendo negar a si mesmo em algumas direções. Por exemplo, se é negar a mim mesmo e hoje é dia de culto, eu estou no culto. Ah, mas eu tenho uma festa, mas não é negar a si mesmo? Ah, mas é que o Flamengo, o Vasco, mas espera aí, não é negar a si mesmo não. O dia do jogo do Vasco não dá para vir na igreja. Está entendendo ou não?
Ah, é que vai ter um show lá não sei aonde. Eu não entendo negar a mim mesmo de outra forma. Negar a mim mesmo é quando Deus tem algo e eu também tenho outro, e eu nego esse outro e vou para o que Deus tem. Sabe por que nós estamos depressivos na geração de hoje? Tristes, angustiados, abafados, com dificuldade de adorar a Deus, de ouvir Deus, porque nós não negamos a nós mesmos. E olhando para a palavra de Deus, quem não nega a si mesmo não tem céu. Você quer vir após mim? Quem quer vir após Jesus? Quando diz vir após mim, Jesus está onde? Diga, assentado num trono no céu. Quem quer ir após Ele? Ou seja, quem quer ir onde Ele está, tem que negar a si mesmo. É aquele negócio de quando você come doce demais e tem que emagrecer. Viu, Daniel? John. Você come doce demais e o médico fala assim, corta. Uai, doutor, eu não vou viver. Não, você não vai viver se comer doce. Se você parar de comer, você vive. Mas isso não é vida. É vida sim. Olha o tolo. Deus está falando. Tem uns irmãos fechando a cara. Mas é isso aí. É o seu bem. Eu lembro do meu pai, que nem crente era. Chegou no médico com 25 anos de idade. O médico, o doutor, falou para ele assim, na época dele, falou assim, o senhor decide aqui, diante de mim aqui, o senhor decide. Se o senhor continuar fumando, o senhor vai morrer logo. Se o senhor parar de fumar, o senhor não morre. Aí ele arrancou o cigarro do bolso, pôs em cima da mesa do doutor, falou, então a partir de hoje eu não fumo mais. É isso que a gente tem que ter, pelo menos usar a inteligência. Vai dar problema, vou sentir falta, vai, mas eu não vou mais aí. Vai na gaço, daí. É aquele negócio do José. O José não quer pecado. A mulher é bonita, a proposta para a carne é muito boa, mas eu dou a capa para a senhora, fica com a capa e eu saio com a santidade. Decisões inteligentes, não importa se a carne quer, importa que não é para mim. Aquele negócio é por isso que a gente precisa de um libertador. Porque, olha, preste bastante atenção, se Jesus Cristo não entrar para dentro de nós com a sua palavra, não tem libertação coisa nenhuma. Porque nós somos esse ser inteligente. Nós somos esse ser que pensa que sabe o que quer. Nós não sabemos nem de onde nós estamos vindo, nem para onde nós vamos. Por isso que a obra com esse libertador é obra por fé. Tem que se render a Ele por fé e fé na palavra. Não é fé na religião. Se eu fizer parte dessa igreja eu vou ser abençoado. Não vai. Você vai ser abençoado se fizer parte do Deus desta igreja. Se eu obedecer as normas desta igreja, eu vou ser liberto. Não vai. Você vai ser liberto se obedecer às normas desta palavra. É isso que os judeus não estavam entendendo. Jesus chegou para eles e disse, olha, eu tenho uma palavra para vocês. Olha para você ver a inteligência dos judeus falando mais alto aqui nesse caso, do que a sabedoria de Jesus, ou tentando falar, né? Então, dizia Jesus aos judeus que criam nele, se é uma condicional, quer dizer que o contrário não funciona. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeiro ensinamento sobre verdade aqui. Quer ser discípulo, só se permanecer na palavra. Tem algum mentiroso aqui? Você não permaneceu na palavra.
Mentiroso não permaneceu na palavra. E Jesus vai combater isso no versículo 44 seguinte ao texto. Que quem mente é filho do diabo. Então, nós temos que entender que o segredo de eu ser verdadeiramente livre, primeiro, é permanecer na palavra. Se não permanecer, não tem nada feito. Alguém pode começar e não continuar, então nada feito. Tem que permanecer, continuar ligado, continuar obedecendo. Ah, mas a tempestade levantou. Continua guardando a palavra e a casa vai ficar de pé. Não, mas os rios vieram e combateram. Continua na palavra e a casa vai ficar de pé. Não, mas os ventos se levantaram. Continua na palavra e a casa vai permanecer de pé. Permanecer na palavra. Não é permanecer na igreja. Quem permanece na palavra, certamente permanecerá na igreja, mas o caminho não pode ser o contrário. Primeiro é na palavra. Nós estamos na casa do Senhor, aí tudo aqui é para a glória do Senhor. Aí o Maciel vai louvar, ele canta sobre o carpinteiro, que é Jesus, não é? Lembrando que o carpinteiro Jesus não era só aquele que mexia com carpintaria. Na época de Jesus, carpinteiros eram como engenheiros até. Então, era muito abençoada essa profissão na época, porque relacionava com construções. Mas esse é um assunto para outro dia. Mas, aí nós vamos ouvir o grupo de louvor cantar louvores a Deus. Pastor Samuel, pastor Marcelo, está gastando a voz agora, glória a Deus, cantando louvores ao Senhor, parabéns, congratulations. E aí cantando para Jesus com unção, Jesus está sendo exaltado aqui, mas quando sai daqui, permanece? Que tipo de música você ouve? Porque tem um punhado de música por aí que vem com demônios. Diga comigo, tem músicas no mundo. Infelizmente nas igrejas algumas também. Tem músicas no mundo que vêm com demônios. Diga, tem outras músicas no mundo que vêm com depressões, outras com ansiedades, outras com desvios de fé. Então, quando eu empresto os meus ouvidos a estas músicas, eu abro meu coração para a mensagem que elas estão pregando. E nem sempre eu sei as mensagens que elas estão pregando, porque são consagradas a ídolos, consagradas a demônios, e elas foram feitas justamente para eu não saber que estou sendo enganado. O problema não é aqui, o problema é o que você faz depois. O celular, o computador. Será que nós permanecemos na palavra diante do computador? Diante da internet, para ser mais claro? É provado que nas igrejas, no mínimo, irmãos, 50%, 60% são envolvidos com pornografia. Pessoas casadas, se sujeitando ao lixo, abrindo os olhos para ver prostituição, ela entra pelos olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Os olhos são uma candeia da alma. Não abro os seus olhos para olhar o pecado, não colocarei os meus olhos, não prenderei os meus olhos nas coisas impuras. Então o negócio não é aqui, porque aqui a gente aprende o que é certo e também faz o que é certo. O problema é depois que chega em casa, depois que chega na empresa, depois que chega na escola, na faculdade, nas sociedades que passamos por elas, nas rodas que passamos por elas.
Entre elas, rodas de escarnecedores, rodas de pecadores, rodas de pessoas ateias, que têm argumentos em doutorado para muita coisa hoje, e nós não somos muito de ler Bíblia. Está gostando da palavra? Nós precisamos de um libertador. O libertador é Jesus Cristo. Da Baçaia, esta campanha é de cura e libertação. Da Baçadaia, expulsão é uma coisa, como eu já disse em outras épocas aqui, expulsão é uma coisa, libertação é outra. O demônio você expulsa, mas ele pode voltar com mais 7. Tem que trabalhar a libertação. E libertação é o que, pastor? Você voltar a sua vida para permanecer na palavra. E Jesus está falando isso aos judeus. Mas os judeus pegam e... Aí Jesus continua: permanecereis na minha palavra. Vamos repetir. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem quer ser discípulo de Jesus? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Permanecer na palavra. E aí Jesus fala uma outra coisa além de permanecer. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus deixa claro em João 14,6 que ele é a verdade, mas deixa claro em João no capítulo 1 e o versículo 1 que ele é a palavra. E de 1 a 3 que é a palavra que encarnou. Então ele é a palavra e a palavra é ele. Nas cartas de João, ele é a palavra que testifica. Ele é o verbo encarnado de Deus. Então conhecer a verdade é conhecer Jesus com a palavra. Não existe Jesus sem a palavra, é com a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espera aí, para permanecer em Cristo, eu já descobri que eu devo permanecer em Cristo. Mas para permanecer, eu tenho que conhecer o que fazer. Alguém vai lá para a empresa e é contratado para trabalhar. Aliás, tem uma empresa no DAI, até postei lá, que está contratando não sei quantas mil vagas aí. Fiquem atentos os que querem. Então, eu preciso no RH. Então, a pessoa tem que ter conhecimento. Né? Como que ela vai se candidatar a um cargo que ela não sabe trabalhar com ele? Tem que ter uma experiência em recursos humanos e etc. Se você quer permanecer em Deus, você tem que estudar a Bíblia. Tem que vir para a escola bíblica dominical. São lições teológicas fundamentais para a nossa fé. Tem que trazer o seu filho para a escola bíblica para aprender a palavra de Deus, para já ir aprendendo como permanecer em Cristo. Tem que vir para os cultos de terças-feiras, aprendendo nos seminários sobre a palavra, sobre o mover da palavra, o mover do Espírito Santo, como se faz cultos de estudos. Como que eu vou permanecer num lugar que eu não conheço, irmã Sônia? Eu tenho que saber, e eu não posso, preste bastante atenção, ignorar a palavra é ignorar a salvação. Ignorar a salvação é ignorar o Salvador. Ignorar o Salvador é ignorar o Libertador. E eu preciso desesperadamente de libertação. E a palavra, se eu e você observarmos bem, a palavra vem me corrigindo. Por isso que o primeiro discurso de Jesus, dos 5 grandes sermões de Mateus, de 5 a 7, nós vamos encontrar o primeiro grande sermão, que é o sermão chamado das bem-aventuranças, e também chamado o sermão da transparência cristã. O primeiro grande sermão de Jesus, a preocupação dele era que as pessoas entendessem como viver em Deus e para Deus.
Por isso ele começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Não é a pessoa que, meu espírito, não sei o que eu estou falando. Não, é o pobre porque precisa. É o pobre no sentido ali que se esvazia e olha para Deus e diz: só terei alguma coisa se eu colocar dentro de mim. Rabassadaia. É o pobre que olha para dentro de si no encontro com o Salvador e diz: arranca de mim tudo que está em mim e coloca tudo que está em ti. Arabeadácia dentro de mim. Abraçadai. O encontro com Jesus é o encontro de um Pedro desesperado que se atira diante dele no capítulo 5 de Lucas e diz: afasta-te de mim que sou pecador. É o encontro do homem que reconhece que não tem nada bom nele, mas que ouve Jesus falar: sim, mas eu vim para isso. A partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Rabassadaia. Ele veio para nos libertar, ele veio para nos converter, ele veio para arrancar tudo que não presta de nós, e nós entendemos o que não presta lendo a palavra. E aí Jesus vai falar sobre esse pobre de espírito, mas também: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu quero que vocês tenham, ele estava dizendo com isso, eu quero que vocês tenham a compreensão exata do que se trata. Ah, vocês ouviram falar sobre a questão do adultério? Pois é, eu porém vos digo que só de olhar com intenção para a mulher, já pecou, já caiu em adultério. Olha o que Jesus está falando. Eu não estou medindo o seu pecado, primeiro eu estou medindo a intenção do seu coração. Porque o homem olha a aparência, eu olho o interior. Eu pergunto por que ele pensou, por que ele foi, por que falou daquela forma, qual é a intenção? Porque todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados tudo é impuro. Então, para eu entender o que é libertação, eu tenho que conhecer a palavra. E aí Jesus vem falando, e ele termina dizendo sobre quem pratica, a casa permanece de pé. Quem não pratica, a casa cai. A palavra. Quando nós estudamos a caminhada de Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio aproximadamente, formando discípulos e etc., nós vamos ver, 70% do tempo de Jesus foi ensinando, 30% pregando. Por quê? Porque a preocupação dele é que eu e você entenda a palavra, entenda a doutrina, entenda o que ele veio trazer a nós. O evangelho do Senhor Jesus está dizendo para nós: vocês estão errados, mas eu tenho a doutrina certa para vocês continuarem certos. É o evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecer é um conhecer de você mergulhar na palavra e se render a ela. Então você conhece tanto o caminho quanto a alegria de estar no caminho, a realização de estar no caminho. Aí os judeus dizem: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livres? Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre, para sempre em casa, o filho fica. O problema é que, quando a gente não pratica a palavra, a gente está em pecado. Sem prática, sem santidade. O que é santidade, de fato, para um cristão?
é aquele que vive lutando todo dia a palavra de Deus. É o santo de Deus, a palavra santa veio. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E ele ora na oração sacerdotal 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu conheço a palavra vem para mim e me limpa, e me santifica. Adabraste, adaia, orabandaragás. Não tem vida livre se não for uma vida na palavra. E aí, Jesus deixa bem claro, se, a condicional, se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, você é livre de verdade. Pastor, eu ainda estou preso, então o Filho ainda não te libertou. Você precisa mergulhar mais, você precisa chorar mais na presença dEle, você precisa angustiar mais com os pecados, com os erros, com as ausências, com as falhas. Você precisa implorar o Salvador, Gadás, Arabai. Aleluia. É interessante um dos testemunhos de Agostinho de Hipona, né? Ele era um monge, já era monge, mas não era convertido. Aí ele estava no jardim, os livros ali perto dele, que eram livros como pergaminhos, e aí uma voz falou para ele, tole lege, toma e leia. Aí ele pega assim aleatoriamente e sai na carta de Romanos, na parte da libertação das trevas, aleluia, e a alma de Agostinho recebe libertação, Arabaçaia, e o pecador agora é lavado no sangue, aleluia. O dia que o Filho liberta, nós somos lavados, sai as drogas, sai os vícios de cigarro, de coisa errada, de cachaça, sai a prostituição, sai o adultério. O dia que o Filho entra, sai a amargura, sai a depressão, a madaraia. Onde o Filho entra, entra a glória libertadora do poderoso Jesus Cristo. Porque o Filho verdadeiramente liberta. Não existe uma coisa só que Jesus não tenha poder de libertar. O problema que você e eu temos que entender é que Jesus não vai invadir aí. Ele nos deu livre escolha. Eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele diz, escolhe pois a vida. Por que ele não obriga a pessoa já a ter? Você é livre para tomar decisões. E se você tomar a decisão de servir Jesus conforme a sua palavra, pela sua graça, verdadeiramente serás livres. Arabaçudaia. A proposta de Jesus é, eu apresento e você decide. Por isso que nós cremos, não na predestinação do indivíduo, mas na predestinação da igreja. Porque a palavra pregada é uma proposta, e a proposta, quando é anunciada, o Espírito me dá lucidez para tomar decisão. Arabaçai. Por isso, quem crer e for batizado será salvo. Não é quem eu escolhi para ser salvo, é quem crer, Adaciá, e for batizado, Rabaçai, e se esse aí será salvo. Temos que entender, aleluia, glória a Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo, o libertador. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que essa verdade é uma verdade prática.
Porque você vai encontrar Zaqueu, cobrador de impostos, chefe, camarada arrogante, pelo que se sabe de informações sobre ele, mas ele agora quer um encontro com o Salvador. E ele corre para a figueira, resumindo, o sicômoro bravo, e ele se humilha subindo ali, porque pela posição que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, também os riscos que ele corria no meio do povo judeu, então ele está se humilhando, subindo naquela árvore, aleluia. E quando ele está em cima da árvore, ele não chama a atenção de Jesus com a palavra, ele chama a atenção de Jesus quando Jesus sabia que ele já ia subir ali, e ele queria um encontro com o Salvador, um encontro com o Libertador. Jesus disse: desce daí, Zaqueu, eu te conheço, hoje me convém pousar na tua casa. Talvez Zaqueu pudesse perguntar, e eu estou parafraseando: por que hoje, Senhor? Por que não ontem? Por que não amanhã? Hoje, porque hoje você tomou uma atitude, porque hoje você disse que queria ter um encontro comigo. Ei, Zaqueu, eu quero ter encontro com todos, a questão é que nem todos querem um encontro. Rabaçudaia, aleluia. É por isso que você vai ver uma samaritana ironizando Jesus, mas Jesus com paciência, continua o diálogo, e a samaritana está ali toda decepcionada, amargurada com a vida, com as coisas. E ela disse: mas você é judeu, fala comigo, sabe que nós não nos damos, judeus e samaritanos se odeiam. E Jesus com paciência, porque Jesus não estava ouvindo as palavras da samaritana, ele estava ouvindo a alma dela. O libertador não ouve a sua boca, o libertador ouve a sua alma. O libertador não ouviu o que Jó falou, dizendo: por que ele não me matou? Por que ele não? Ele estava vendo a alma de Jó. Aquilo tudo era porque ele amava a Deus, confiava em Deus, e a coisa não estava do jeito que ele esperava, e Deus entendia, porque ele olhava lá na frente dizendo: meu servo Jó vai ver o tanto que eu sou bom para abençoar. Verdade em prática. Jesus vai e liberta a samaritana, dá um copo da água da vida para ela, e ela é mudada instantaneamente. A mulher tinha vergonha das multidões e corria das multidões. Quando Jesus dá a água da vida, ela vai para o meio das multidões, e ainda vai gritando: eu achei Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus, o libertador, nos liberta, nos salva, nos converte, a gente quer levar ele a todas as multidões, a gente quer anunciar Jesus Cristo. O nosso prazer é dizer: achei o Salvador. Ele também é libertador, ele também cura, ele também batiza no Espírito Santo, ele também renova, ele também ajuda, ele também é socorro, ele também é nosso amigo. Quem dera, né, se nós tivéssemos a compreensão desse amor de Deus. Porque há um homem chamado Saulo, e o nome de Saulo não é mudado, é Shaul, que era no hebraico, depois Paulo é romano e etc. Quando a gente olha para o Saulo, esse homem tinha que morrer. Não tem um povo por aí que os crentes falam nesse. Só que Jesus olhou para o coração do Saulo, perseguidor, consentia na morte dos cristãos, agora está com carta para fazer algo pior ainda. Jesus olha do céu e diz: vou salvar esse cabra. O Ananias está com medo, a igreja está com medo, o povo de Deus fala: Saulo está vindo, meu Deus do céu.
E Jesus está descendo do céu, falou: vou me apresentar para ele. Rabaço daragaia. E por que Jesus se apresenta a ele? Aquele Saulo era zeloso, um fariseu zeloso, não pela letra, mas pelo Deus da letra. E Deus entendeu, e Jesus fez a leitura da alma daquele homem, disse: ele vai me defender, ele vai morrer por mim, ele só precisa saber a verdade, porque se ele conhecer a verdade vai libertar ele. E Jesus vem, e a obra acontece, o homem é cheio do Espírito Santo, e leva o evangelho ao mundo inteiro da sua época. Queremos libertação? Por favor, pense bem. Queremos libertação? Por favor, não quero ser chato, mas pense bem. Queremos libertação? Porque Deus não vai ouvir você falando, Ele quer ver você fazendo. Ele quer ver a mim, Ele quer ver minhas atitudes. Se o que a boca diz não condizer com a atitude, nada feito. Quem quer libertação, começa a guerra contra si mesmo. Porque eu volto a dizer, por vezes que já falei antes, tem um impostor aí dentro. Você é o impostor que está aí dentro. E Jesus quer nos fazer nascer de novo. Se esse impostor crescer e se apresentar, perdemos de novo. Perdemos a libertação. Perdemos a salvação. Não. Você e eu temos que chegar a dizer: já não vivo eu. Mas eu estou aqui, pastor, como? Não, esse não vive eu, quem vai mandar em mim agora é Jesus. A vida que eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Rabantorossi amai. Você quer libertação? Porque tem muita gente enchendo as igrejas. Tem muita gente com nome de cristão, mas são libertos. Por que tem tantos cristãos brigando com cristãos, arminianos, calvinistas, brigando, uma coisa de louco? Não conhecem Jesus, conhecem a teologia, conhecem o que estudaram, mas o dia que a gente conhece Jesus, o homem desce do salto. O dia que conhece Jesus, a arrogância cai por terra. Rabaixo, daia. O dia que conhece Jesus, a gente olha para o céu e vê o tanto que Ele teve misericórdia, e a gente não tem coragem de acusar os outros. Verdadeiramente somos libertos. Quem quer libertação? Fique sobre os pés. Poderíamos ver um culto de muitos sinais. Quisera Deus escolhesse fazer isso, porque eu amo isso. Mas sinais não libertam. Poderíamos ver fogo do céu e línguas repartidas, como que de fogo. Mas línguas repartidas não libertam. Poderíamos fazer algo com musicoterapia, show de luzes, um ambiente que emociona, mas emoção não liberta ninguém. Se você quer ser liberto, é a partir de Jesus e a palavra. É lutar para viver. Não quer dizer que nós não vamos errar. Nós somos, infelizmente, pessoas errantes. Não vivemos para errar, mas somos sujeitos aos erros.
Não quer dizer que não vai errar, mas quer dizer que vai errar muito menos. E que cada dia vai diminuir os erros, porque nós vamos crescendo até alcançar uma estatura de varão perfeito. Rabassudaya. Pode começar meio sujo e meio lavado, mas quem é santo vai se santificar ainda mais, vai lavar um pouco mais, vai limpar um pouco mais, e um dia nós vamos estar totalmente limpos. Rabassarabagai. Tem que permanecer, tem que permanecer. Talvez pudéssemos pregar uma mensagem, 4 impedimentos para que o crente não permaneça na palavra. Primeiro, ele mesmo, com sua arrogância, estupidez, escolhas, precipitações. Segundo, os adversários da cruz, os inimigos da cruz, pessoas que se levantam contra nós dentro da própria igreja, e toda a igreja tem isso, mas são testes para nós permanecermos. Terceiro, porque eu nunca oro e nunca jejuo, e dou desculpas que não precisa, não vai permanecer na palavra. Quarto, por mais incrível que você pensa, quem não é dizimista e ofertante, a pessoa que não é dizimista e ofertante, e fique tranquilo que nós não vamos tirar a oferta, a pessoa que não é dizimista e ofertante, ela sempre vai ter uma intriga e uma briga com relação a isso, vai dividir ela. Bom é quando a pessoa é totalmente rendida. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu sou fiel, eu vou falar assim, você primeiro é de Deus, você é um frequentador assíduo da igreja que você faz parte dela, você ora e jejua, você lê a palavra de Deus, você vive santificando a sua vida, você é dizimista e ofertante fiel. Não tem como não falar essas coisas, porque isso é o caminho dos fiéis. Ah, mas o meu dinheiro, esse é o problema, porque o dinheiro não é meu, é de Deus. Eu aprendi isso, novo convertido, antes de descer as águas. Nunca deixei de ser dizimista para a glória de Jesus, mesmo em tempos difíceis e em tempos de bênção, né? Porque o problema de ser dizimista é quando é pouco, aí a gente pensa, vai faltar. Ou quando é muito, a gente pensa, é demais, não é? Eu vendi uma casa de 1 milhão, e eu não tinha dizimado a casa, então agora é 100 mil, pelo amor de Deus, 100 mil dá para comprar um carro, 100 mil dá para não sei o que, aí não consegue ser fiel, no muito e nem no pouco. Mas um crente fiel é dizimista, e é ofertante, ou não é? E eu falo rindo, porque tem gente que tem dificuldade mais com dinheiro, misericórdia, irmão. Tem que aceitar Jesus, Jesus é bom, Jesus multiplica, Jesus cuida. A nossa confiança não é na herança, não é no salário. A confiança do crente é o Deus com a sua bênção tal, que advenha a maior abastança. Você quer ser liberto? Porque eu quero. Mas tem que ter o quê? Atitudes. Então preste atenção. Poderia ser uma mensagem de 3 horas para entrar nesse caminho que eu vou entrar agora, mas é resumido, fique tranquilo. Tem que deixar aquele vício hoje. Tem que voltar a ser dizimista e ofertante hoje. Tem que parar de mentir agora. Tem que terminar aquele namoro que você sabe que não é de Deus. Tem que assumir a sua fé na sociedade que você vive. Tem que negar a si mesmo com relação àquela causa que você não gosta que toca no assunto. Tem que perdoar aquelas pessoas. Pastor, peraí.
É muita coisa. Se você conhecer o Filho e tiver um encontro real com Ele, verdadeiramente serás livre. Essas coisas não te prenderão. Essas coisas não vão te atrapalhar. Porque a conversão é legítima. A transformação é legítima. Quando Jesus, por sua misericórdia, me transformou, eu deixei a turma radicalmente. A Mocibaderna, nós tínhamos uma turma de 67 jovens fazendo farra, e era uma coisa de doido. Deixei todo mundo radicalmente. Quando Jesus falou sobre casamento, ainda que Ele me falou daquela forma que falou, eu pensava comigo, se não tiver testemunho, não quero casamento. Um homem precisa casar, um homem do mundo precisa, um homem precisa casar, mas o homem não precisa perder Jesus. Então Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele está acima dos amores, Ele está acima das coisas que dependemos. Por isso que Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, aborreça a sua própria vida. E as pessoas dizem assim: meu Deus, mas se eu fizer isso, eu não vou viver. Peraí, meu filho, se você fizer isso, é que você vai viver. Quem perder a sua vida vai achar. Oh, meu Deus, entendamos o que é o cristianismo, o que é ser de Jesus Cristo. Eu vos anuncio Jesus Cristo, o libertador. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O que é que precisamos deixar? Virar as costas radicalmente. Você quer mudança radical? Decisões radicais. Vire as costas agora. Você tem coragem? Porque é isso que agrada a Deus. Quando Zaqueu subiu na árvore, ele estava dizendo: estou deixando tudo. Jesus, estou te abraçando então, meu filho, vamos lá, vou para sua casa. Quando a samaritana viu com quem que ela estava falando, que era o seu Messias adorado, ela deixou até o cântaro e foi correr atrás das multidões. Quando o encontro é verdadeiro, nada nos atrapalha. Ramassurakai. Se você abandonar essa cocaína hoje, você terá nojo dela amanhã. E eu não sei com quem Deus está falando, mas Ele está falando. Porque o desejo é hoje, a armação é para hoje. Mas se você rejeitar, jogar fora, amanhã você vai acordar com nojo. Porque o libertador é que está falando conosco. Shurabadai, ninguém sabe de nada, só Deus sabe de tudo. Urubadá, Siadai, Urabacachai. Eu não sei se essa pessoa está aqui ou está pela internet, eu só sei que Deus está falando. Tem que ter decisões radicais. Tem que abandonar o que se precisa abandonar agora. Quando fazíamos trabalho de libertação, pessoas com vício de cigarro, a gente perguntava: você tem coragem? Disse: tenho. Você quer mesmo abandonar o cigarro? Quero. Então pega esse cigarro que está aí no seu bolso, essa carteira, joga no chão, pisa em cima e vai pisando e dizendo: nunca mais você domina a minha vida. E as pessoas faziam assim, a maioria era liberta. É preciso desprezar aquilo que na sua vida está atrapalhando. Seja inteligente em seu favor. Seja inteligente nas suas escolhas. Seja inteligente olhando para Jesus. Ele te deu o entendimento, ó homem. E o que é que Ele pede de ti, senão que andes humildemente na sua presença. 6:8 de Miqueias. Baracassurakai. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. O que é que precisa desprezar? Eu quero libertação.
Tem demônio, irmão, que ele sai só na decisão da pessoa. Não vai ser preciso fazer trabalho de acompanhamento e nada. A pessoa tomou uma decisão radical, o demônio chup, Raká, Sudai, Adás, Yamandai. Um dia nós estávamos orando com uma pessoa, e aí fomos orar, e ela caiu, passando mal espiritualmente. E aí nós não falamos nada para ela, e ela pegou e arrancou foi lá em Goiânia, arrancou um colar que estava, e ela falou assim: Deus estava falando para mim arrancar esse colar há muito tempo, e eu não fazia isso, mas eu sei que o problema está aqui, por causa desse pingente. Mostrou lá, e arrancou, e entregou para nós, foi liberta na hora. Aleluia. Ai, pastor, o colar faz isso? Não, a obra que estava nele faz. Crente tem que orar, tem que consagrar. Aquilo que fechou o coração, joga fora e não dá para ninguém. Cuidado com os presentes que chegam na sua casa. Cuidado com os brinquedos para os seus filhos. Cuidado com as roupas e os dizeres das roupas e as consagrações. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus está sendo atacado e o diabo quer enganar. Deus abre os nossos olhos, porque Ele é o libertador e Ele é o cuidador de todos nós. Fale com Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me impediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Eu já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir, aleluia, de te amar. Agora levanta as suas mãos com olhos fechados. Deus quer nós no santo lugar. Qual é o santo lugar? O lugar da sua presença. O lugar que Ele escolheu, da vontade dEle. Barassamai. E agora toma a decisão de libertação. Você sabe de qual libertação você precisa? Nervosismo, palavras grossas, ignorâncias, arrogâncias, insensibilidade, falta de perdão. Shadar, Biaká, Sudar, Bianai. Você sabe o que precisa ser liberto. E se você quer mesmo, começa a rejeitar tudo isso e dizer para Deus, com a tua força: isso não tem poder mais sobre a minha vida. Com o teu poder, isso não terá domínio sobre a minha vida. Vai caindo por terra a ignorância, a arrogância, a estupidez. Sai agora esse vício da cocaína com essa decisão. Em nome de Jesus, sai todo vício agora. Todo e qualquer vício caia por terra, pelo sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Caia por terra agora, caia por terra agora. Toda herança de natureza perversa cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Todo vício com músicas de cunho espiritual terrível, maligno, haja cura e libertação agora,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo vício de cigarro, todo vício de prostituição, de pornografia, de sites pornográficos, em nome de Jesus, receba a cura e libertação, receba a cura e libertação. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, e eu uso o poder do nome de Jesus, o libertador, e ordeno que todos os males saiam, que todas as dependências espirituais que não são do Senhor, em nome de Jesus, saia, todo domínio, todas as correntes, tudo que prende, tudo que oprime, tudo que deprime, em nome de Jesus, sai depressão, sai opressão, sai tristeza da alma, em nome de Jesus, todo demônio camuflado do ódio, da amargura, sai agora, em nome de Jesus, sai agora, todo demônio da prostituição, sai agora, todo demônio da ruína, da falência, sai agora, em nome de Jesus, toda maldição na família, com relação a casamento, em nome de Jesus, seja livre para casar no Senhor, seja livre para restaurar o seu casamento, seja livre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre de toda opressão, pensamentos negativos, pensamentos de destruição, pensamentos malignos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, receba o sangue de Jesus te lavando, receba o sangue de Jesus te santificando, receba o sangue do libertador te purificando, receba, seja livre, em nome de Jesus. Aplauda, diga glória, diga eu sou livre, não tem mais domínio sobre mim o pecado, não tem mais domínio sobre mim o mal. Aplauda e diga eu sou livre, em nome de Jesus.